Cumprimentamos a todos com a paz do Senhor. Lição de número 8 para classes de jovens. Lição para o dia 25 de agosto de 2024. A consequência destruidora do prazer carnal. O resumo da lição diz que o prazer carnal pode satisfazer momentaneamente, mas o seu fim é a destruição. Texto principal em Daniel capítulo 5, 26 a 28. Mene, contou Deus o teu reino e o acabou. Tequel, pesado foste na balança e foste achado em falta. Pérez, dividido foi o teu reino e deu-se aos medos e aos persas. O canal Teologia Cristã em Foco tenho o prazer de apresentar para vocês lições bíblicas da classe de jovens e também da classe de adultos. Semanalmente nós temos aqui pré-aulas para vocês. E temos nossas playlists. Visite, vá aí, busque por playlists e veja as nossas lições anteriores. Temos também assuntos relacionados à teologia cristã. Abordamos aqui alguns assuntos teológicos. Refletimos sobre textos bíblicos. Aqui é um canal feito especialmente para você que gosta, que ama a palavra de Deus e que serve ao Deus Todo-Poderoso. Objetivos: primeiro, compreender como se deu o banquete de Belsazar e o símbolo do hedonismo, apresentar o relato do enigma na parede e aprender a respeito do cumprimento da sentença divina sobre o rei. Vamos para o texto bíblico. Daniel, capítulo 5, 1 a 6 e do 25 ao 31. O rei Belsazar deu um grande banquete a 1000 dos seus grandes e bebeu vinho na presença dos 1000. Havendo Belsazar provado o vinho, mandou trazer os vasos de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, tinha tirado do templo que estava em Jerusalém, para que bebessem neles o rei, os seus grandes e as suas mulheres e concubinas. E então trouxeram os utensílios de ouro que foram tirados do templo da casa de Deus, que estava em Jerusalém, e beberam neles o rei, os seus grandes, as suas mulheres e concubinas. Beberam o vinho e deram louvores aos deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. Na mesma hora, apareceram uns dedos de mão de homem e escreviam defronte do castiçal na estucada parede do palácio real, e o rei via a parte da mão que estava escrevendo. Então se mudou o semblante do rei e os seus pensamentos se turbaram. As juntas dos seus lombos se relaxaram e os seus joelhos bateram um no outro. Esta, pois, é a escrita que se escreveu: Mene, Mene, Tequel e Parsim. Esta é a interpretação daquilo. Mene, contou Deus o teu reino e o acabou. Tequel, pesado foste na balança e foste achado em falta. Pérez, dividido foi o teu reino e deu-se aos medos e aos persas. Então mandou Belsazar que vestissem a Daniel de púrpura e lhe pusessem uma cadeia de ouro ao pescoço e proclamassem a respeito dele que havia de ser o terceiro no reino, no governo do seu reino. Naquela mesma noite foi morto Belsazar, rei dos caldeus, e Dário, o Medo, ocupou o reino na idade de 62 anos. Meus queridos jovens, nós temos uma lição excepcional para esta semana que nos fala sobre o título que nós falamos no início: a consequência destruidora do prazer carnal, que leva as pessoas à ruína, leva à miséria espiritual. Após a morte de Nabucodonosor II, seu filho Evil-Merodach assumiu o trono de Babilônia por um curto período. E observamos que este período da história
num certo tempo aí, ele foi assassinado por seu cunhado Neriglissar, que então assumiu o controle do reino. Após o reinado de Neriglissar, o trono passou para seu filho Labash-Marduk, que governou por apenas 9 meses antes de ser assassinado com grande estrondo, com grande repercussão. E com a sua morte, Nabonido, genro de Nabucodonosor, passou a reinar na Babilônia, fazendo seu filho Belsazar como corregente. Então, observamos aí um pouquinho da história até chegar em Belsazar. Este é o rei mencionado no capítulo 5 do livro de Daniel, responsável por organizar um banquete extravagante e depravado para 1000 dos seus nobres. Nesta lição estudaremos a respeito desse episódio que mostra o perigo da busca pelo prazer e as consequências da indiferença para com as coisas santas de Deus, o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, o Deus que governa no reino dos homens. Vamos ver a primeira parte que fala do banquete de Belsazar e o hedonismo, uma festa carnal irresponsável. Durante aquela festa, embriagado, o rei ordenou que fossem trazidos os vasos de ouro e prata saqueados do templo lá em Jerusalém pelo rei Nabucodonosor, Daniel capítulo 5, versículos 2 e 3. De forma irresponsável, então, eles fizeram essa profanação e os vasos sagrados foram utilizados de modo indevido, profanamente. Eles foram levados ao ridículo e por isso Deus puniu severamente. Naquela ocasião, observamos que aquela ocasião deixa uma lição para os demais governantes e para todos que estão vivos, para que não brinquem com Deus e não profanem as coisas de Deus, porque o preço a ser pago é muito alto. A festa foi profana e nós vemos ali muito hedonismo, banquete extravagante, simboliza a busca pelo prazer carnal e a indiferença espiritual, onde ali em Babilônia era imerso no hedonismo, era imerso na forma de viver como buscando prazer apenas pessoal, apenas para esta vida. Os hedonistas defendem que a coisa mais importante na vida é a conquista do prazer e a fuga do sofrimento. De sorte que a primeira pergunta que se fazem é: isto é correto? Eles não fazem isso. Eles não dizem assim e não perguntam entre si ou para si: isto é correto? Pelo contrário, eles dizem assim: trará prazer? Se trará prazer, então que se faça. Hoje nós vemos muitas manifestações onde o prazer imediato e a busca por esta satisfação carnal, pessoal, ela seja urgente e uma prática constante no mundo em que vivemos. Então, o desafio atual é fugir dessas coisas, porque que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que adianta ter prazer apenas carnal e a vida espiritual descer de ladeira abaixo? Então vemos aqui agora o enigma na parede, a escrita, Mene, Mene, Tekel, Upharsin ou Parsin. Era uma escrita enigmática, vamos dizer assim, incluindo o próprio rei Belsazar. A escrita era para todos e incluía principalmente ele. Como era comum, ele chamou os sábios da Babilônia e prometeu que aquele que conseguisse interpretar a escrita, receberia honras e seria o terceiro no comando do reino. Então, coube a Daniel, por revelação divina, trazer a interpretação e por isso, quando Daniel foi chamado, Deus deu a revelação e ele falou o que aquilo significava. Então, a sentença divina foi
certeira, foi firme. Quando Daniel proferiu a interpretação, Mene, Mene, Tekel, Parsim, Mene, Mene significa cortar ou cortado. Tekel tinha o sentido de pesado, pesado foste na balança. E a última palavra, Parsim, significa dividido. Dividido foi o teu reino. E foste assado em falta, e agora morrerás e não viverás. A mensagem, portanto, era um veredito de Deus. O juízo havia chegado sobre o rei ali no Império Babilônico. O juiz concretizou aquele processo, bateu o martelo e foi concretizada ali a sentença, foi concretizada na vida do rei Belsazar. Então, observe que ao reconhecermos as armadilhas do hedonismo e da busca desenfreada por prazer, nós podemos escolher um caminho de equilíbrio, autocontrole, busca de valores espirituais. Paulo destaca esse fruto do Espírito, onde em Gálatas 5, 22 a 23, nós temos ali o fruto do Espírito que tem as virtudes. Louvado seja Deus. Então, em resumo, a história de Belsazar em Babilônia, descrita em Daniel 5, serve como um lembrete de que o hedonismo desenfreado e a indiferença espiritual só levam a consequências destrutivas. O deleite e a satisfação do cristão não estão nas coisas materiais deste mundo, mas em Deus. Em Cristo nós temos vida e vida com abundância. A todos, nosso muito obrigado de coração. Queremos agradecer aos nossos amados aí do portal EBD. Deus abençoe ricamente toda a equipe aí do portal EBD que está aí repassando também nossos vídeos. Você pode nos acompanhar também ali pelo portal EBD e isso é muito bom. Deus em Cristo continue abençoando a todos. Eu quero mandar um grande abraço e a paz do Senhor ao pastor Caramurua, em São Paulo, com toda a sua equipe. Deus abençoe ricamente. A todos, nosso muito obrigado. Aos nossos obreiros aqui na Bahia, no Brasil e no mundo, nosso carinho. E os nossos jovens, a todos, nosso abraço fraterno. Senhor, nosso Deus e Pai Todo-Poderoso, te agradecemos pelo privilégio de estar aqui na tua presença, falando do teu grande e infinito amor. Fica conosco, opera maravilhas, nós te pedimos, Senhor, e te agradecemos em nome de Jesus. Amém.